Atos capítulo 2, na manifestação, no cumprimento da profecia e da promessa de Jesus, que era a vinda do Espírito Santo, é que naquele dia, quando você lê o texto, você percebe que existiam homens do lado de fora e homens do lado de dentro. E a Bíblia fala que eles estavam em aproximadamente 120 discípulos do Senhor Jesus, homens os quais conheceram Ele, talvez por andar com Ele, conheceram Ele, talvez por ouvir falar dEle, homens que foram sendo adquiridos ao ministério, foram sendo colocados, inseridos na obra de Deus. E havia uma palavra de Jesus dizendo: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder. Somente assim, depois que vocês forem revestidos de todo o poder, então vocês podem ir até o confim da terra, pregar o Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Mas uma coisa interessante é que o barulho do lado de dentro, ele é maior do que o barulho do lado de fora. Você percebe que às 9 horas da manhã, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce. Pela primeira vez o Espírito Santo desce nas Escrituras. E pela única vez o Espírito Santo desce e não sobe. E o Espírito Santo só vai subir quando a igreja for arrebatada. É por isso que as Escrituras dizem que depois que o Senhor Jesus voltar e levar a sua noiva, quem ficar vai procurar ouvir, conhecer, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele não vai estar mais aqui. E é interessante que o Espírito Santo veio e ficou. Só que o único evento da igreja onde o Espírito Santo ele vem de fora para dentro é em Atos. Em todos os outros avivamentos que você possa estudar, você vai perceber que o avivamento vem de dentro para lá de fora. Sabe como vai ser o último avivamento? De dentro para fora. É por isso que Deus está limpando a casa. É por isso que nós estamos sendo preparados. E sabe o que é interessante? Às vezes nós ficamos esperando a manifestação de Deus. Deixa eu falar algo para você. A manifestação dele já é em você. Por isso que é importante que a gente aprenda a orar em línguas nesses dias. Não que a gente não saiba orar, mas é porque a gente deixa estacionado o dom de línguas. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina como orar. Esses dias vai ser necessário que a gente venha para a igreja e não se trave muito em músicas, não se trave muito em orações de falatórias repetitivas. Esses dias nós vamos ter que dar liberdade para o Espírito Santo, e como vai dizer 1 Tessalonicenses, não apague o fulgor do Espírito. Nós vamos precisar chegar na igreja esses dias e começar a reativar o dom do Espírito em nós. Nós vamos precisar chegar na igreja nesses próximos dias e orar em línguas e ser batizado em novas línguas, porque se em Atos capítulo 2 repousou sobre a vida de cada um línguas diferentes, a língua dos anjos, por que a igreja não está orando em línguas? É porque a igreja está desacreditando do poder do Espírito. Então nesses próximos dias que o Espírito Santo te toque, que o Espírito Santo te batize, que ele reavive dentro de você a chama. Sabe, é como quando você está ouvindo um louvor em casa e aí você tem vontade de se jogar na presença dele. Ontem, esses últimos meses, ele não tem me permitido dormir antes das 4. E ainda que eu tente, ele acaba me acordando, e quando eu vejo é 3 e pouco. E alguma coisa ele sempre está falando. Ontem ele mudou todo o contexto daquilo que eu estava para liberar. Ele falou: guarda isso para quinta-feira. E ele falou: filho, ele começou a falar sobre a presença dele. Eu confesso para você, cara, que eu quase saí pulando na cama e orando em línguas estranhas. Veio uma vontade, sabe aquela ânsia do Espírito? Começou a vir línguas estranhas, começou a vir o poder do Espírito em mim. E eu comecei a meu irmão, você não tem noção da importância do poder do Espírito. Você não tem noção da importância da oração em línguas. Você não tem noção de como você pode ser curado orando em línguas. Você não sabe como você não tem noção de como você pode ser transformado orando em língua. Porque a Bíblia fala que o Espírito intercede por aquilo que nós não entendemos. Então, por favor, nesses próximos dias, talvez você não esteja entendendo nada, e não há problema em não entender. O importante é crer. E se você crer, meu irmão, ore em línguas estranhas, entra no culto, entra na igreja e manda a intercessão. É dias de parar de falar aquilo que vocês estão entendendo e começar a orar em línguas, para que o Espírito interceda através de vocês do dom da intercessão. Quando
mude de lugar nesses dias. Se a casa sou eu, morador é você. Pode entrar e se quiser mude as coisas de lugar. Se quiser mude as coisas de lugar. Se a casa sou eu, morador é você. Pode entrar e se quiser mude as coisas de lugar. Se quiser mude as coisas de lugar. Se o Espírito, se a casa sou eu, morador é você. Pode entrar se quiser mude as coisas de lugar. Sou vamos, olha um pouquinho antes. Meus irmãos, pastor, mas o apóstolo Paulo diz que no culto é melhor a gente profetizar do que orar em línguas. Fica tranquilo, há um profeta nessa casa. Não somente um, mas vários. Mas agora é o momento de orar em línguas. Ele não falou para tirar a oração em línguas, ele falou que é melhor que profetize. Porque quem ora em línguas não entende o que está acontecendo, mas quem profetiza fala para toda a igreja. Mas nós vamos profetizar. Daqui a pouco a Bíblia vai ser pregada, nós vamos profetizar a palavra de Deus. Mas tenha um tempo de oração em línguas agora. Você que ainda não é batizado, abre a sua boca e deixa o Espírito Santo batizar. Pastor, como é que eu faço para ser batizado? Diga glória a Deus e aleluia várias vezes. Diga glória a Deus e aleluia e deixa ele tomar a tua boca hoje. Reclamação de queimará, 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 reclamação. Pastor, por que eu tenho que orar em línguas? Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo usa a tua boca. E quando você deixa de orar em línguas, quando você passa uma vida cristã sem orar em línguas, se o Espírito Santo usa a tua boca, então o diabo ele usa a tua língua. Como assim, pastor? O Espírito Santo nunca vai usar a tua boca para falar mal de alguém. O Espírito Santo nunca vai usar a tua boca para você criticar alguém. O Espírito Santo nunca vai usar a tua boca para você reclamar de alguém. O Espírito Santo vai usar a tua boca para abençoar todos aqueles que estão ao teu redor. E o diabo sempre vai usar a tua boca para você falar mal de alguém, para você criticar alguém, para você lançar palavras sobre alguém. E na nossa língua está o poder da vida e da morte, então não mate ninguém nesses dias. Sabe por que você nesses últimos dias falou mal de alguém, criticou alguém, reclamou de alguém? Porque o Espírito Santo parou de usar a tua boca. E quando o Espírito Santo para de usar a tua língua, quem usa é Satanás. Então a partir de hoje, deixa o Espírito Santo selar a tua boca. Deixa o Espírito Santo selar a tua língua. Me cobri, flua o rio de vida aqui. A verdade do teu reino vem em nós. Da tua glória aqui. Vem com peso na tua glória. Me cobri, flua o rio de vida aqui. A verdade do teu reino vem em nós. Pastor, e se eu perceber que eu liberei palavras mentiras? Eu já liberei palavras que depois eu falei, Jesus, eu retiro toda a palavra que eu disse. Você tem autoridade para te retirar as palavras que você disse antes que o diabo consiga usar aquelas palavras. Por quê, pastor? Porque se o diabo usa a tua boca, Deus ele para de te amar e começa a te odiar. Como assim, pastor? Provérbios 6 vai dizer que 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. Já parou para pensar que Deus odeia algo? Sabe quando é que Deus me odeia? Pastor, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele pode me odiar quando? Quando o diabo estiver usando a minha boca ao invés do Espírito Santo. Quando ao invés de eu estar
abençoando, eu estar amaldiçoando. Quando ao invés de eu estar falando coisas boas, e a palavra diz: não sai da tua língua, da tua boca nenhuma palavra torta. Então nós precisamos do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é quando você ora em língua somente, mas é quando você consegue fechar sua boca, quando você consegue perceber que quem está tentando usar a tua boca não é Deus, é o diabo. Posso falar uma coisa para você? Quando alguém for falar mal de alguém para você, quando você tiver vontade de falar alguma coisa de alguém, quando alguma coisa que você vê no Fabiano incomodar você, e você chegar para alguém e falar: você viu que o Fabiano começa a falar em língua, choricama, sobre queimarama, rama, sobre camaraba, yecaraba, sobre camaraba, yoga. Sabe qual é o maior problema da igreja, na comunhão da igreja, na unidade da igreja? É a falta da presença de Deus. Se há a presença de Deus na minha vida, se há oração em língua, se o Espírito Santo está em mim, então eu não tenho problema com ninguém. E ainda que eu tenha, eu vou chegar com a própria pessoa, vou sentar e falar: ei, cara, Satanás, você é sujo. Quinta-feira você rondou essa casa, mas você, Satanás, não faz nada perfeito. Sabe por quê, pastor Rodrigo? Porque tudo que o diabo faz, ele deixa vestígios, ele deixa migalhas, ele deixa marcas. Porque uma pessoa suja, quando ela passa por um lugar, o fedor fica. Porque uma pessoa suja, quando ela passa pelo lugar, os pés cheios de barro fica. A sujeira de uma pessoa suja, ela sempre permanece no lugar. E o diabo, ele é sujo. E tudo que o diabo faz, no caminho que ele percorre, ele vai deixando sujeira. E aí o Espírito Santo vem e mostra pra gente e fala: vai, agora vocês vão ser usados para trazer vida aonde o espírito de morte está tentando trazer morte. Então, Satanás, nós temos uma palavra para você profética hoje. Tu é derrotado. Tu está debaixo dos nossos pés. Tu não vai usar mais a boca de ninguém. Porque se nós formos batizados com o Espírito Santo, o diabo não consegue chegar perto de nós para usar a nossa língua. Ore em línguas agora, por favor. Pastor, eu ainda não oro. Então diga glória a Deus e aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco ele te pega. Vamos, abre sua boca. Vamos, olha em línguas. Usufrua daquilo que Atos capítulo 2 foi derramado. O Espírito Santo não voltou para os céus, ele continua habitando dentro de mim e de você. É lugar, é vencer ou vencer. Não podemos parar, ou nós vamos morrer. Abrir o coração para o seu é lugar, é vencer ou vencer. Não podemos parar, ou nós vamos morrer. Abrir o coração para o seu Por que temos problema na igreja? Por que toda igreja tem problema? Por que toda igreja, irmão, tem que ter problema com o irmão? Porque nós perdemos o centro daquilo que nós íamos fazer aqui. Nós perdemos o centro do porquê nos reunimos. Nós perdemos o centro. E todo problema dentro da igreja, todo problema no meio da igreja, quando eu falo da igreja, não estou falando das quatro paredes, estou falando no meio da igreja, do povo de Deus. Como tinha problema com o povo saindo do Egito, caminhando pelo deserto. Como teve problema no meio da multidão, como teve problema no meio dos discípulos. É porque foi desprezada a presença. Quando a presença dele é a única coisa o qual porque nos reunimos aqui, nós não temos problemas com mais nada. Quando a presença dele é a única coisa o qual nós estamos nos reunindo, quando alguém fere você, você não fica ferido, você libera perdão. Quando a presença de Deus não está, a presença do maligno está. E o diabo é aquele que gosta de confundir, bagunçar, estragar tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, por favor, nesses próximos dias,
Comece o mês, dia 1º de maio agora, orando em línguas estranhas. Comece o mês falando em línguas. Comece o mês emprestando a tua boca para o Espírito Santo. Comece o mês emprestando a tua casa, a tua vida, que é a casa de Deus. Permita que Ele habite em você. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. Se a casa sou eu, o morador é você. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar. O problema é que Deus, Ele entra e sai da nossa vida, porque nós somos os donos e Ele é o inquilino. Pare de deixar Deus ser o inquilino da tua vida, da tua casa. Deixa Ele ser o proprietário. Entrega a chave e fala: aqui é tua casa. Não cobre aluguel de Deus para Ele morar em você. Não faz contrato com Ele para que Ele more em você. Não despeje Ele se Ele não pagar o aluguel, se Ele não te abençoar. Não dispense Ele se Ele não abençoar você, não te der alguma coisa que você tanto queria. Não dispense Ele. Não mande Ele embora. Ele não precisa ser inquilino aí dentro de você. Ele pode ser o proprietário dessa casa. Se a casa sou eu, o morador é você. Pode entrar. Se quiser um dia as coisas de mudar. Você não vai ter Deus, você não vai ter o coração de Deus sem primeiro Deus ter o teu coração. Nesses dias não importa o quanto nós temos de Deus, a diferença nesses dias entre um e outro vai ser revelada não na questão de quem tem mais de Deus, mas quem Deus tem mais. A grande questão não é quanto o Fabiano tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem e possui do Fabiano. A questão não é o quanto o pastor tem de Deus, porque mesmo o pastor tendo um monte de Deus dentro do coração dele, na vida dele, na família dele, o pastor, ele é falho, ele erra, ele peca da mesma forma como todo mundo. Mas o que muda é o quanto Deus tem de mim. Davi não era um cara que somente tinha muito de Deus, mas era um cara o qual Deus tinha muito de Davi. O que muda é o quanto Deus tem de você. O que muda é o quanto Deus já tem e possui de você. O quanto da sua vida Ele já tem, do seu caráter, o quanto da sua personalidade, do seu caráter, Ele já mudou. O que você já entregou para Ele? Hã? O que você tem para entregar para Ele hoje? Hã? O que você tem para dar para Ele hoje? Se você der alguma coisa para Ele hoje, seja um pecado, seja uma transgressão, seja inveja, seja calúnia, seja difamação, seja o que você tem hoje dentro de você, soberba, arrogância, orgulho, o que tiver dentro de você de ruim, entrega para Ele. Mas o que tiver de bom também entrega para Ele. Se você entregar para Ele, Ele vai entregar do coração dele para você. Quanto mais Ele tem de mim, mais eu tenho dele. Quanto mais perto dele eu estou, pastor Rodrigo, mais saudade eu tenho dele. Agora, quanto mais longe eu estou dele, menos saudade eu tenho dele. A gente acha que se a gente sair da igreja, desviar e afastar, a gente vai sentir saudade de Deus no mundo. Mentira. Eu sinto saudade e necessidade de ter mais dele quando eu estou perto dele. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Todo dia eu estou com Ele, eu quero mais, eu quero mais. Mas quando você se afasta, desvia, quanto mais longe você fica de Deus, maior é a distância, menos é a saudade que você sente. É diferente, né? Porque você vem para a igreja e você, às vezes, vem para a igreja, a gente fica sem se ver numa quinta-feira, ou você falta num domingo, a gente não se vê. Aí logo bate uma saudade, porque quanto mais longe, mais tempo distante da pessoa, mais saudade a gente tem. Com Deus é diferente. Quanto mais distante dele eu estou, menos vontade de estar com Ele eu estou. Quanto mais longe de Deus estou, quanto mais tempo eu passo sem orar, sem meditar, sem congregar, mais eu vou esfriando meu amor com Ele. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, com quem é que acontece que começa a orar 10 minutos
fala, só vou orar 10 minutos. Mas está tão gostoso na presença de Deus na oração que quer orar 15 minutos, 20 minutos. Não é assim? Você começa orando 10 minutos, não tem problema começar a tua vida orando 10 minutos. O importante é como você vai terminar. Meu irmão, você começa a orar, aí você vai, aí parece que está tão gostoso, falando, não, eu quero orar mais. Você tem compromisso, você fala, não, eu quero orar mais. Você precisa, você botou o relógio ali para dar horário, para você parar de orar, porque você tem que resolver outras coisas. Mas está tão gostoso a presença de Deus que você fica até, ai Deus, eu não queria sair daqui, mas está tão gostoso, Senhor. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. E não é ler. É interessante que a gente só tem prazer em ler quando verdadeiramente Deus começa a revelar as escrituras para a gente. Sabe o que o Papa disse essa semana? Posso contar para você o que o Papa disse? O Papa disse que a Bíblia ela não pode ser compreendida por quem não é igreja. O Papa disse que quem não é igreja não pode compreender as escrituras, mas quem é igreja compreende as escrituras. Quem é igreja compreende as escrituras. E uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você encontrar coisas na Bíblia que faz com que você queira estar mais perto dele. Meu irmão, nós precisamos da presença. Quanto mais a presença nós tivermos dele, mais claro vai ficar as coisas, mais perfeito vai ser, ainda que seja imperfeito aos nossos olhos. Quando a gente tiver a presença de Deus, a imperfeição do teu irmão não vai incomodar você. Quando você tiver a presença de Deus, o teu patrão não vai ser um problema para você. Quando você tiver a presença de Deus, o teu filho não vai ser um problema para você. Quando você tiver a presença de Deus, a igreja não vai ser um problema para você. Quando você tiver a presença de Deus na verdade, e além da verdade, você não vai ter problema com nada, porque Jesus tinha a presença do Pai. E por ter a presença do Pai, quando ele foi apedrejado, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus não teve problema com ninguém, nem mesmo com aqueles que mataram ele, assassinaram ele. Jesus não tinha problema. Por quê, pastor? Porque quando você tem a presença, você não vê as coisas com os teus olhos, você vê as coisas com os olhos do Pai. Quando você tem a presença de Deus, você não vê o mendigo como mendigo, você vê ele como filho de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você não vê o defeito das pessoas, você vê as qualidades, ainda que elas tenham defeitos. Quando você tem a presença de Deus em você, meu irmão, todo mundo presta, tudo é bom. Quando eu tenho a presença de Deus, ainda que o Evangelho não seja flores, na minha vida tudo é flores. Quando eu tenho a presença de Deus, os perseguidores se levantam para me perseguir, mas eu consigo amá-los. Estevão tinha a presença de Deus, e quando ele foi para ser apedrejado, ele fez a mesma oração que Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você tem a presença de Deus, você perdoa o teu próximo antes que ele faça para você o que ele vai fazer. Você sabe que a única vez que você vai ver Jesus à direita de Deus Pai de pé na Bíblia, em todo o Evangelho, depois que Jesus morreu e ressuscitou, é quando Estevão teve isso de qualidade dele. Você vai sempre ver Jesus está sentado à direita de Deus. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Quando Estevão perdoa o povo que vai apedrejar ele, a Bíblia fala que os céus se abriram e Estevão viu Jesus de pé ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você tiver a presença, Jesus vai se levantar para olhar você. Quando você tiver a presença de Deus, Ele vai se levantar do lado de todo e vai falar: para tudo, porque o louvor está chegando aqui. Para tudo, porque o que Ele fez está chegando aqui. Para tudo, porque o incenso está subindo suave até minhas narinas. Meu irmão, quando você tiver a presença de Deus, você pode cantar ciranda, cirandinha. Jesus vai se levantar e falar: anjos, parem de cantar agora, porque está subindo uma adoração perfeita lá de baixo.
Oh, Jesus. Amém? As crianças podem ir para a escolinha. Que Deus abençoe o professor ou a professora da escolinha hoje. Depois vocês assistem a mensagem da internet. Todas as canções que eu quis cantar hoje, que não daria para encaixar aqui no momento, você ministrou. Desde o momento que eu peguei o microfone. Me ajuda nessa também. Essa fazia parte do repertório de Deus. Até que tu sejas o primeiro, Jesus, lindo. Eu clamarei pro teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei pro teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei pro teu trono. Quem está feliz, gente? Hã? Pastor, não tem motivo para estar feliz. Então você não tem a presença. Porque quando você tem a presença, mesmo que você tenha um câncer no cérebro, e o médico fala para você, você só tem 2 meses, você é feliz. Talvez alguns de nós vai ter que tocar nesses próximos dias, para verdadeiramente ver se encontra em nós alguma coisa. Eu vou te repetir para você o que eu disse aqui. O importante não é o quanto você tem de Deus, o quanto você está cheio de Deus, mas o quanto os céus estão cheios de você. O importante não é se você conhece Deus, mas se Deus conhece você. Obrigado. É uma garrafa. É minha? É? Uma garrafinha só. Só que segundo o que está escrito nas Escrituras, toda obra que você faz, todo o bem que você faz para alguém, toda obra que vem das suas próprias mãos, para Deus, não para o homem, mas para Deus, a Bíblia fala que vai ter uma recompensa. Ontem eu conversava com alguém, falou, está fazendo um negócio, fiquei nervoso. Eu falei, fica tranquilo, é normal ficar nervoso, fazer as coisas para Deus. Sabe o que isso revela quando eu estou nervoso para fazer as coisas para Deus? Sabe o que revela quando vocês estão com frio na barriga subindo no altar? Né? A Renata vai começar a ministrar agora essa semana, vai dar aquele friozinho na barriga. Sabe o que significa isso, filha? Não significa ansiedade, isso significa temor. A igreja tem perdido o temor. Fazer uma coisa para Deus, fazer uma coisa para a comunhão dos irmãos, fazer alguma coisa para somar no reino de Deus e dar nervosismo, é sinônimo de que você está fazendo com temor. Então quando você estiver tremendo na hora de fazer uma coisa para Deus, na hora de falar com o irmão alguma coisa, na hora de vir aqui abrir o culto, qualquer coisa que Deus mande você fazer, seja catar um papel de bala do chão da igreja. Tudo que nós fazemos para o Senhor, toda a obra das nossas mãos vai ser recompensada na eternidade. Sabe o famoso galardão da Bíblia? Recompensa. E a recompensa ela vem pelas obras. E você vai receber recompensa pelas boas obras e pelas más obras. Então você vai ter recompensas pelas más e pelas boas. Mas vai ter recompensa. Então é bom que a gente faça o bem. É melhor fazer o bem para ter a recompensa do bem do que fazer o mal para ter a recompensa do mal. Porque o galardão ele vai ser para os dois lados, para as boas obras e para as más obras. E tem crente que faz má obra e vai para o céu? Sim, e vai receber galardão, recompensa. Então, meu irmão, é muito importante a gente entender que tudo vem dele, tudo volta para, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem ganhou o jogo ontem? Time vermelho ou azul? Vermelho. Hã? Vermelho. Eita, o Isaac ficou desde ontem, pai, quem ganhou o jogo, quem ganhou o jogo, quem ganhou o jogo. Na próxima, foi de Deus fazer aquele jogo. Eu estava
as coisas da janta e Deus falou para mim, para ter esse momento de comunhão, né? Esse momento onde todo mundo dá risada, para quebrar um pouco, né, as coisas assim. Porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer ser sério demais. E ser crente não é ser sério, ser crente é ser santo. E para ser santo eu não preciso deixar de sorrir, eu não preciso deixar de brincar, de me alegrar. E aí eles ficaram aqui, a gente foi embora, mas ficou uma barulheira aqui, gente. Não dava nem para conversar ali atrás. Quando eles faziam o negócio que dava certo. Foi um momento muito precioso ontem, né? Você que não teve ontem na janta aí, na próxima vez, esteja com a gente. Venha ter esse momento de comunhão com a gente, que foi maravilhoso. Amém, gente? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, sem mais delongas, em Marcos, capítulo de número 10. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida que vai ser muito profundo hoje. Por que é profundo, pastor? Não existe uma arma tão simples quanto uma espada. Nós olhamos hoje, as guerras de hoje, com fuzis, com metralhadoras, com pentes, e existe muita coisa que os caras têm que fazer curso. Uma espada é um instrumento de guerra. A espada é uma das coisas mais simples que existe. Ela é a arma de guerra mais simples que existe. Só que quando a Bíblia vai falar sobre a Bíblia, que ela é a espada, ela fala que ela é mais penetrante. Meu irmão, uma espada, ela causa um prejuízo muito maior do que um tiro de bala. Só que é uma arma simples, porque a palavra de Deus ela é simples. Só que a palavra de Deus, sendo de Deus, ainda que seja simples, ela é profunda. A gente não abre muito aqui para testemunhos, mas se os irmãos quiserem dar testemunhos aqui, vocês podem falar. Pastor, eu posso dar um testemunho no culto de domingo? Pode. Mas tem uma coisa que eu ouvi de muitos irmãos nos últimos dias que sentaram comigo para conversar. Foi o seguinte: pastor, parece que tudo que você está falando, parece que você sabe de tudo. Esses últimos dias parece que a gente vive uma experiência em casa, a gente chega no culto, você fala. A gente está passando por uma situação, chega na igreja, você fala. A gente está passando por algo, vê uma postagem tua na internet que você nem pregou. Parece que você sabe de tudo. Não é o pastor que sabe de tudo, é o Espírito Santo que sabe de tudo. Eu só sou um instrumento nas mãos dele. Não confunda, não traga um clericalismo para a igreja. O pastor falou, nunca vem para a igreja fazer o pastor falou. É Deus que está falando. Porque é a palavra que está penetrando em você. É a palavra que está entrando dentro de você e está fazendo divisão entre alma, corpo e espírito. É por isso que você escuta a palavra e você consegue agora distinguir, entender o que é da tua alma, o que é de Deus e o que é da tua carne. É por isso que agora a palavra entra e você fala: meu Deus, eu estou compreendendo. Sabe por que você está compreendendo? Porque caiu as escamas dos teus olhos. E a gente tem orado pela vida de cada um nessa casa, porque o nosso desejo é único: conhecer o coração do Pai para revelar aos filhos. Só. Nosso desejo é conhecer o coração do Pai e revelar aos seus filhos. Essa deveria ser a função de muitos pastores. Mas muitos estão roubando a igreja. Muitos estão trabalhando para sustentar o ministério. Eu juro para você que eu não estou trabalhando para sustentar o ministério. Eu estou trabalhando para sustentar o meu relacionamento com Ele nesses dias. Porque se eu estivesse trabalhando para sustentar o ministério, eu já teria abandonado o ministério há muito tempo. Não adianta Deus me dar algo que vai roubar o meu coração dele. É por isso que Abraão, Deus faz uma promessa e fala: Abraão, tu vai ser pai de multidões. Para que Abraão fosse pai de multidões, ele tinha que dar um filho para Abraão, porque Abraão ainda não tinha um filho. Então Deus ele vem e dá um filho para Abraão. E talvez você pense, então Deus cumpriu com a promessa na vida de Abraão, que ele mesmo fez quando ele deu Isaac para Abraão. E a grande realidade das escrituras que se você se inteirar com Deus, tiver a presença de Deus, ele vai revelar para você, é que a promessa não se cumpre quando Deus entrega algo para você, mas a promessa se cumpre quando você entrega algo para Deus. A promessa de Deus não se cumpre na minha vida quando Ele me dá um ministério, mas quando eu estou disposto a falar: Deus, está aqui, o ministério é teu. A promessa de Deus não se cumpre na minha vida como pastor quando Ele me dá ovelhas, porque Ele disse: olha, eu tenho um povo nessa cidade, apacenta as minhas ovelhas, como Ele disse para Pedro. Mas quando a gente consegue pegar a ovelha e falar: Deus,
eu não vou atrapalhar a tua obra, é tua ovelha. Às vezes parece que é um descuidado, às vezes parece que o pastor está fazendo um pouco caso das ovelhas. Esses dias não são dias da gente lamber feridas. Quem lambe ferida é o cão. E ainda que você pense que o cachorro lamber sua ferida faz bem, mentira. Pega um cachorro e leva para fazer alguma coisa num pet shop, num veterinário. O veterinário ele vai colocar aquela coisa na cabeça que parece uma abajur. Por quê? Porque um cão, se ele lamber aquela ferida, ele vai trazer mais germes. O diabo ele gosta de lamber a ferida dos crentes. E a grande realidade é que muito crente não quer ser curado, quer alguém que lama as feridas. Por isso que nesses dias é muito importante entender o que você quer. Eu quero cura ou eu quero alguém que fique passando a mão no meu problema? Pastor não está aqui na igreja para resolver o teu problema. Pastor está na igreja para ensinar você a resolver os teus problemas. Por quê? Pastor é chamado para resolver um problema. Tem pessoas que têm problemas. Tem pessoas que são o problema. O maior trabalho de um pastor não é resolver o problema do irmão que tem problema, mas é resolver o problema da igreja, que o irmão é o problema da igreja. Quando o irmão é o problema na comunidade. Quando a pessoa, ela acha que tem problema, mas ela não percebe que ela é a própria pessoa, que o próprio problema que acarreta o problema para ela. Então nesses dias, a gente tem deixado o Espírito Santo trabalhar. Nesses dias, nós temos orado para que o diabo não lamba a ferida de ninguém. O cão lambe feridas. Nesses dias nós estamos orando para que Deus coloque, como é o nome daquele negócio? Gabi, Bruno, vocês têm cachorro, mas cone da vergonha, né? Diz que é da vergonha porque o cachorro fica envergonhado. E é verdade, então o cachorro fica envergonhado. Então já ficou envergonhado? Nunca tem cone? Já, né? Ele se sente meio fica bravo, né? Nós temos orado para que Deus bote o cone no capeta nesses dias. Para quê, pastor? Para que ele não lamba as feridas da igreja. É por isso que a Bíblia vai dizer que nos últimos dias homens buscariam para si pregadores, porque eles têm coceira nos seus ouvidos. Sabe o que uma ferida faz? Coça. Sabe por que o cão lambe a ferida? Porque a ferida coça. Porque se a ferida não coçasse, o cão não lamberia a ferida. Quem lambe a ferida é o diabo. Então se você tem alguma ferida aqui, Deus não trabalha lambendo ferida. Deus trabalha tocando na ferida. Sabe como se cicatrizava feridas lá antigamente, no século XVIII e antes do século XVIII? Estava assistindo um seriado de guerra de século XVIII, ou antes do século XVIII até, e quando tinha uma ferida de bala, uma ferida de faca, de espada, eles primeiro cauterizavam com uma faca quente. Depois que eles cauterizavam, eles costuravam. Era preciso, dentro da ferida, cauterizar. Não é do lado de fora. A cauterização não é do lado de fora. Do lado de fora eles costuravam, como a gente faz hoje. Hoje tem medicamento, hoje tem cirurgia, hoje eles até costuram lá de dentro. Mas naquela época, para curar verdadeiramente, para não haver uma hemorragia interna na pessoa, porque você poderia costurar por fora, mas por dentro, se a ferida ficasse aberta, ela criava uma hemorragia interna. E aí a pessoa morria de hemorragia interna, morria de infecção e inflamação. Então, para que a pessoa não morresse, eles pegavam, colocavam a faca quente, esterilizavam, esquentavam e queimavam. A pessoa gritava, a pessoa podia estar desmaiada, ela gritava. Deus ele quer fazer você gritar nesses dias. Deus ele quer tocar na ferida. E ele precisa tocar. Ele precisa tocar nas feridas a ponto de você até querer fugir. Mas não fuja. Deixa ele curar você. Não fuja do chinelo havaiana de Deus. Quando a mãe corria com a chinela atrás da gente, não era para machucar, era para nos corrigir. Então não fuja do chinelo havaiana de Deus nesses dias. Ele quer te corrigir. Tá bom? Amém? Jesus ama você e eu também. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 35, vamos comigo? Versículo de número 35 de Marcos capítulo 10 diz o seguinte: foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele. Repita comigo: chegaram mais perto de Jesus e lhe solicitaram, preste atenção, mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. Deixa eu abrir um parênteses. O
Uma coisa é você chegar para Jesus e falar: Jesus, me dá isso, Jesus, me dá aquilo. Outra coisa, uma coisa é você chegar por irmão, né? Por exemplo, agora o Eduardo, que é vizinho do Fabiano, mora de lado. Você sai do muro assim: Fabiano, me empresta um sal. Fabiano, Binha, me empresta aí uma xícara de açúcar que acabou aqui em casa. Vai acontecer isso. E a grande realidade é que Deus, ele não quer trabalhar em nosso favor, porque o favor de Deus, ele muda uma circunstância na nossa vida, mas somente a presença de Deus muda toda a nossa vida. E esses dois camaradas que são irmãos chegaram para Jesus e olharam para Jesus e disseram: Jesus, nos permita pedir algo para o Senhor. Por favor. Posso pedir um favor? Quem já falou isso? Posso pedir um favor? Irmão, posso pedir um favor? A gente primeiro pergunta se ele pode fazer um favor. E ele fala: se tiver ao meu alcance. E a gente fala: você pode fazer isso para mim? Você pode? Isso é uma coisa de educação. Isso é bom. Se for pedir um favor para alguém, não fala: faz isso para mim. Você manda recado e fala: irmão, você está livre agora? Você pode me ajudar? Foi o que esses dois meninos fizeram. Eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, desejamos que nos conceda o que vamos pedir para você. Ou seja, mestre, podemos pedir algo para você? Nós podemos pedir um favor para o Senhor? E a igreja, ela gosta de favor. Nos últimos anos, o que a igreja mais gosta de favor é aquele famoso ditado: tem pessoas que não querem o abençoador, eles querem somente a bênção. E olha o que Jesus diz para eles. Eles indagou Jesus: o que queres que eu vos faça? Porque Jesus, ele é maravilhoso e ele se preocupa com a minha e com a sua bondade. Jesus se preocupa com tudo aquilo que sai da minha boca e da sua boca. Você pode pedir coisas que são ridículas diante de Deus. Você pode falar: Deus, me faz milionário. Ele vai te ouvir. Não quer dizer que ele vai te responder. Não quer dizer que ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Mas pede. Não tem problema em pedir. O problema, se você não receber, é que você não sabe como pedir. A Bíblia fala: ei, você não recebe porque você não sabe como pedir. Porque quando você pede mal. A Bíblia, quando fala que você pede mal, é que você pede fora do entendimento. Mal não é pedir uma coisa ruim para Deus. Mal é pedir uma coisa que você não entende, se está no tempo de Deus. O que é mal para Deus? É quando você sabe de algo que Deus vai fazer na tua vida, mas você pede mesmo assim, sabendo que não é o tempo. Quem já assistiu aquele filme O Clique, com o Adam Sandler? Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. É muito impressionante, aquilo nos ensina uma coisa muito profunda no reino de Deus. O Adam Sandler, ele começa a passar, é Michael o nome dele no filme, ele começa a passar todos os processos ruins da vida dele através de um controle remoto universal, para que ele chegue na promoção do emprego. E no final das contas você vai perceber que ele se torna um grande rico, se torna um cara, nossa, milionário. Só que ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu tudo. Por quê? Porque ele pulou o processo. E tem gente no reino de Deus que pula o processo. E o problema de pular o processo é que você pode até chegar onde Deus quer que você chegue, só que você vai se perder. É muito profético aquele filme. Deus fala através até mesmo de filmes seculares, não tem problema. Deus, ele é muito poderoso. Ele pode usar toda e qualquer circunstância para falar comigo e com você. Fazia dias que eu queria assistir aquele filme. Falei: amor, eu quero assistir aquele filme, porque Deus tem algo para falar comigo através daquele filme. Pastor, não é através da Bíblia? Não, através da Bíblia ele ligou um filme para mim. Eu falei: mas Deus tem alguma coisa para falar através daquele filme comigo. E aí sexta-feira passou o filme, mas eu não tive a oportunidade de assistir. Eu vi que passou na televisão. Aí de noite teve a reunião, tudo. Eu fui lá para casa dos meus pais para poder ficar com as crianças, reunião das mulheres. Aí eu botei o filme para assistir. Ou melhor, mentira, eu acho que assisti ontem o filme. Não, na sexta-feira eu não assisti. Desculpa, mentira. Ontem eu consegui sentar e assistir o filme. Foi ontem, mano? Foi ontem, né? Eu consegui assistir o filme. Aí a gente botou o filme, eu quero assistir o filme. E aí Deus me mostrou o que muito crente faz. Se Deus desse um controle pra gente hoje sobre o nosso destino em Deus, a gente ia pular todo o processo. A gente ia pular todo o processo de cura. Porque lá no filme ele não fica doente. Por quê? Porque na hora que ele ficou doente, ele pulou o processo de cura. Aí o controle ficou automático. Toda a doença que ele tinha, ele passava 10 anos. Se a doença durou 1 ano, ele passava 1 ano à frente. Não respeitou os processos. É muito interessante. E essa é a grande realidade de muita gente na igreja. Nós
queremos às vezes muito o favor de Deus e a gente não sabe o que a gente está pedindo para Deus. E Jesus fala: olha, pede o que vocês querem, que Ele sempre vai ter ouvido para mim, para você, dizer o que a gente quer, ainda que aquilo que a gente diga para Ele que a gente quer, ainda que a gente fala: olha, eu quero que você faça. O grande problema aqui não é que eles pediram para que Jesus desse algo para eles, mas foi que eles falaram: mestre, desejamos que nos conceda o que nós vamos te pedir. Olha só, eles estavam pedindo sim de Deus para algo. Esse é o problema de muito crente. Tem muito crente que faz campanha na igreja, por quê? Porque ele quer o sim de Deus naquilo que ele quer. Fazer campanha na igreja, botar Deus na parede. E para mim fazer campanha é prensar Deus 7 dias, e aí você fica 7 dias prensando Deus na parede. Vai me dar, vai me dar, vai me dar, vai me dar, e Deus não te dá. Se você faz uma campanha de 7 dias, não ganhou, começa uma nova. 7 dias, 7 dias, 7 dias, prensa, prensa, prensa. Vem pro culto só para prensar Deus na parede, porque a gente quer o favor de Deus. E o pior de tudo é que esses dois caras falaram: permita-nos, olha só o que ele fala: desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. Ou seja, estava obrigando a Jesus a dar para eles aquilo que eles queriam. Está cheio de crente que faz isso, sim ou não? Eu faço isso, você faz isso, não temos como escapar disso. É a Escritura que nos expõe, é a Escritura que nos revela a nós para nós mesmos. E Jesus fala: tudo bem, fala que eu te escuto. Ao que rogaram, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou Jesus: não sabeis o que estáis pedindo. Pode vocês beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Ou seja, podem vocês tomar a cruz de vocês e me seguir? E mesmo seguindo Jesus, tomando a cruz, ele vai dizer: os discípulos dizem: podemos, sendo que eles nem estavam entendendo, nem sabiam que Jesus passava. Replicaram eles. Então Jesus revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, os 10 eles não estavam juntos, mas estavam vendo o pedido, porque na igreja sempre tem aquele que está pedindo e aquele que está vendo o pedido daquele que está pedindo. E todo mundo fica assim: será que ele vai responder? Será que ele vai dar? Será que ele vai abençoar? Quando um cancerígeno entra na igreja, quando um paralítico entra na igreja, quando um cego entra na igreja, todo mundo sabe que no fundo do coração daquela pessoa ela quer ser curada. Todo mundo fica olhando: será que Deus vai curar ele hoje? Será que ele vai levantar da cadeira de roda? Será que ele vai sair do culto enxergando hoje? Porque sempre tem aquele que tem a ousadia de entrar no Santo Santo e pedir, mesmo que Deus não responda. E sempre tem aquele, meu irmão, que ao invés de estar se preocupando com a presença de Jesus, está olhando o outro e está preocupado: vamos ver se vai dar certo, vamos ver se aquilo que o pastor falou é verdade, vamos ver se essa profecia é real, vamos ver se é bem assim mesmo, vamos ver aonde vai chegar, vamos ver aonde vai dar. Todavia, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder esses lugares. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Porque quem não entra no Santo Santo sempre tem inveja daqueles que entram no Santo Santo. Não tem problema em você pedir coisas para Jesus, ainda que sejam coisas ridículas que você vai pedir para Ele. O problema é você ficar do lado de fora criticando quem está pedindo coisas para Ele. Os outros 10, nesse momento, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus por outra vez os convocou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vocês. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante dentre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha para mim. Uma coisa que Deus gritou no meu coração nessa noite, Ele falou: filho, a igreja ela se reúne e na maioria das vezes elas estão reunidas buscando o meu favor.
Só que entenda que o meu favor não é o mesmo favor do pastor Rodrigo, não é o mesmo favor da Manu, o mesmo favor do Jonathan, porque todos nós temos necessidades. Todos nós temos debilidades, todos nós temos problemas. Sim ou não? Quem tem problema, levanta a mão bem alta. Todos nós temos problemas, seja financeiro, amoroso, com filho, todos nós temos problemas. E o favor de Deus, Ele resolve todos os nossos problemas. Deus não precisa mover uma unha para resolver os nossos problemas. Só que nós nos tornamos tão egoístas que com o passar do tempo a gente consegue se relacionar com os irmãos e todo e qualquer problema que aparece há atrito. A comunhão é aquilo que agrada o coração de Deus. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, quando a promessa se findou, Jesus fez uma promessa e cumpriu a promessa, e além de uma promessa, uma profecia. Ele disse: olha, o Espírito Santo vai vir para batizar vocês. Os que estavam do lado de fora eram homens que buscavam o favor de Deus, mas os homens que estavam do lado de dentro entenderam que o favor de Deus não era suficiente, o que eles queriam era a presença. Jesus disse: olha, eu vou mandar o Espírito Santo. Ou seja, Jesus fez uma promessa e disse: vocês vão receber da presença de Deus dentro de vocês. O povo que estava do lado de fora estava buscando o favor, o povo que estava do lado de Deus estava buscando a presença. Agora, como é que eles conseguem permanecer lá dentro? Eu não vou abrir Atos capítulo 2 para você, nós não vamos ter tempo. Mas você vai ler algumas coisas, vai dizer que eles estavam unanimemente juntos. E vamos ler, porque a gente precisa respaldar isso. Atos capítulo 2. Versículo de número 42. Atrás, versículo 37. Ao ouvir tais palavras, depois que Pedro pregou, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, ou seja, nós, nossa geração, eu e você agora. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram sua palavra foram batizados. Naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Deus tem uma promessa de encher essa casa. Deus tem uma promessa de muita gente, muita alma que está perdida lá fora, vir comer aqui e ser pastoreado não só pelo pastor, mas por você que está aqui. Mas nós não desejamos que essa igreja ela encha, cresça, trazendo para as pessoas o favor de Deus, mas que seja por causa da presença dele. Por quê, pastor? Porque se for por causa disso, vai ser um monte de gente comendo um monte de gente. Já não é mais ovelha batendo em pastor, é ovelha batendo em ovelha. A igreja ela precisa crescer sadia, ela precisa amadurecer sadia, ela precisa criar forma sadia. Mas ela só vai criar forma sadia quando elas pararem de buscar o favor de Deus, cada um o seu favor, e todos começarem a buscar unanimemente a presença de Deus. Versículo 42 vai falar de como eles viviam, presta atenção. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Repita comigo: no ensino dos apóstolos, ou seja, na pregação do evangelho, ok? Naquilo que o pastor prega para você, e também na comunhão. Repete comigo: na comunhão. O diabo odeia a comunhão. O diabo detesta a comunhão. Se tem uma coisa que o diabo trabalha é para destruir a comunhão. É por isso que casamento é o maior alvo do diabo nesses dias. Por quê? Porque não tem coisa mais preciosa que a comunhão de um marido com uma mulher, dos pais com o filho, dos filhos com os pais. É por isso que está tudo de ponta cabeça. E o diabo tem que trabalhar na comunhão, seja de qualquer esfera da sociedade, seja numa empresa, seja na igreja, seja na reunião de irmãos, seja, meu irmão, seja em qualquer lugar. A comunhão ela está sendo deturpada, porque o diabo trabalha para destruir aquilo que alegra o coração de Deus. No partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor.
Se tem uma coisa que a igreja tem perdido esses dias é o temor. Meu irmão, a partir do momento que você consegue ter problema com alguém, é porque o temor já foi embora. A partir do momento que você consegue maledizir alguém, a partir do momento que você consegue, sei lá, fazer mal para alguém, o temor já se foi. Ele vai dizer o seguinte: e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Sabe por que a gente não vê ainda sinais maravilhosos? Sabe por que os sinais foram embora da igreja? Está faltando comunhão, está faltando temor. As pessoas falam: pastor, por que a gente já não vê mais cura como antigamente? Vai voltar. As maravilhas vão vir, os dons de maravilhas vão vir. Você vai ver muita coisa acontecendo aqui nessa casa. Mas primeiro Deus precisa consertar algumas coisas. Sabe por que você não vê mais paralítico levantando? Porque você perdeu o temor. Porque o irmão do teu lado perdeu o temor. Porque já não tem mais comunhão. Quando perde o temor, perde a comunhão, perde o partir do pão, perde as orações. Em vez de se reunir com irmãos para orar, se reúne para falar mal dos outros. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Repete comigo: tudo em comum. Todos os que criam estavam unidos. Se você não está unido é porque você não crê. E se você não tem algo em comum com o teu irmão, é porque você não está unido. Se você não está unido é porque você não crê. Todos que creem estão unidos, estão juntos, estão no corpo, estão trabalhando, estão cultuando, estão lutando pelo mesmo propósito. Por quê? Porque eles têm tudo em comum. E quem é o em comum aqui? O que é tudo, meu irmão? Jesus é tudo. Aleluia. Eles não estavam na igreja porque a Pinha queria um carro, o pastor queria um carro, o Fabiano queria um carro. Eles tinham o mesmo desejo. Não! Eles tinham unidade porque eles desejavam uma única coisa. Irmão, que está na igreja, eu estou na igreja porque eu quero que Deus mude minha vida. Eu estou na igreja porque eu quero que Deus me dê um salário, eu quero que Deus me dê um emprego. E você? Eu estou na igreja porque eu quero que Deus me dê um emprego. Aí então vamos fazer nossa patotinha daqueles que querem emprego, vamos ficar aqui. E ali nós vamos reunir os irmãos que querem ministério, ser famosos, conhecidos, contar eles. E aqui estão os irmãos que sei lá, que desejam casar. Vamos botar os irmãos que desejam casar tudo aqui, porque eles estão em comum. Aí o que quer casar não tem nada em comum com aquele que quer o carro, e aquele que quer o carro não tem nada em comum com aquele que quer um ministério grande. Entendeu? Eles tinham tudo em comum. O que era comum entre eles? O que eles buscavam que era comum? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Pode falar. Pode falar, Gisele, bem alto. A presença. A presença. Meu irmão, para mim não importa você está do lado direito ou do lado esquerdo. O importante é estar na presença dele. Para mim não importa se eu vou sentar do lado dele, do outro dele. Para mim não importa por qual dos 12 portões eu vou entrar na cidade santa. Para mim não importa, meu irmão, quem vai me recepcionar quando eu chegar na igreja perfeita, na casa celestial. Para mim não importa quem vai me receber, se é o anjo, se é Paulo, se é Elias. Para mim não importa por qual porta que eu vou entrar. Para mim não importa como vai ser a minha casa, contanto que eu tenha. Se for um barraco, para mim lá está ótimo, porque o que eu quero é a presença dele. Mestre, nos conceda que possamos fazer um pedido ao Senhor, mas faz isso. Permita-nos que nós sentemos um à tua direita e outro à esquerda. Dois irmãos tramaram entre eles. Talvez os discípulos ficaram invejados, ou talvez eles ficaram enfurecidos porque eles estavam tentando comprar Jesus. Sempre tem crente que tenta comprar um pastor. Sempre tem crente que tenta comprar um ministro. Sempre tem aquele que tenta comprar, às vezes é com dízimo, às vezes é com oferta, às vezes é com alguma coisa. Ó, pastor, esse mês, para ver se o pastor leva para comer na casa. Meu irmão, não importa. Importa a presença dele. Não importa, pastor Rodrigo, se você vai sentar do lado do outro. Para mim estar lá já é tudo que eu quero. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Esse é o motivo pelo qual a igreja tem problemas. Jesus deixou de ser o em comum no meio dela. Sabe por que eu falo mal de você? Sabe por que você fala mal de mim? Sabe por que eu me incomodo com isso, me incomodo com aquilo? Sabe por que
que tem crente que se incomoda que o ministro está de boné? Tem crente que se incomoda que o pastor está descalço. Tem crente que se incomoda com aquilo, com o baterista. Tem crente que se incomoda com o som no meio do louvor. Ai, o som está irritante. Se você estivesse na presença de Deus, o som para você estaria perfeito. Deus equalizaria no teu ouvido antes de entrar na tua cabeça. Sabe, eu estou lendo de volta um livro muito poderoso chamado Caçadores de Deus, de um pastor, escritor dos Estados Unidos chamado Tommy Tiner, discípulo de Leonard Ravenhill. E ele contando algumas coisas, e eu lendo e relendo de volta, já faz mais de 7 anos que eu li aquele livro, eu acho que uns 7 anos. E ele contando algumas experiências, e ontem de madrugada Deus começou a falar para mim: filho, sabe por que o avivamento ainda não veio? Porque eu não sou mais comum no meio deles. Sabe por que ele veio em Atos capítulo 2? Porque eles queriam a mesma coisa. Atos capítulo 2, às 9 horas da manhã, o Espírito Santo chegou. Me pergunta por quê? Porque eles estavam esperando a presença chegar. Eles estavam esperando a presença do Altíssimo pousar sobre eles. Aí você vai estudar as histórias de avivamentos, por exemplo, a mais famosa de todas, Rua Azusa Street, Los Angeles, o maior avivamento da história, maior do que o avivamento do país de Gales em 1904 com Evan Roberts. Mas sabe que os dois avivamentos em comum, seja um grande ou um pequeno, seja um que tomou uma proporção, que fez coisas poderosas, ou outro que... O que tem em comum é que todos os avivamentos, as pessoas se reuniam por causa de uma única coisa: presença. Sabe por que a igreja tem problemas? Sabe por que você tem problema com o irmão? Sabe por que de vez em quando você não aguenta ver a cara do irmão? Você fala: ai, não posso, nem vou para o culto, eu não posso ver a cara daquele dia. Sabe por que às vezes você ama o pastor, daqui a pouco você odeia o pastor? Porque você não tem a presença. Porque quando você tem a presença, meu irmão, a igreja parou de buscar uma única coisa que precisava ser buscada: a presença. Your presence. Your presence. Sabe por quê? Sabe, ontem aconteceu uma coisa muito louca comigo, eu não contei para os meninos ali atrás. A gente passou uma guerra muito grande essa semana, um levantar do diabo muito grande. E ontem eu estava sentado na mesa ali com a irmã Irene, com a irmã Gisele, minha esposa do lado, e estava tocando um louvor da Bethel. Eu olhei a Stephanie cantando, o louvor estava lá no fundo, daqui a pouco deu uma despencada de água assim. Naquele exato momento, por alguns segundos, meu Deus me transportou para lá. Deus me transportou espiritualmente lá para Bethel, naquele dia, naquele louvor. Foi coisa de segundos. Pastor, você tem base bíblica para isso? Tem. O Felipe foi batizar um cara e foi arrebatado. Meu irmão, tem base bíblica, tem testemunho de pessoas que estavam num lugar e... Meu irmão, eu estava sentado ali, meu corpo por alguns segundos, porque o segundo para Deus, meu irmão, um segundo para Deus no Espírito, um segundo dos céus no Espírito, é uma eternidade. Foi segundos ali, ninguém percebeu, mas eu percebi. Eu não contei nem para minha esposa isso. Eu olhei e a hora que caiu aquela chuva que deu, ele me transportou para aquele dia. E a hora que eu cheguei lá, eu vi uma coisa, em questão de segundos, mas no espiritual demorou algum tempo para mim entender o que estava acontecendo. Depois eu fui para casa, de madrugada eu fiquei pensando nisso, não contei para ninguém, ia contar para os meninos ali atrás, não contei, mas estou contando agora. Deus me transportou para um dia, não sei nem qual música estava tocando. A hora que eu entrei naquele ambiente, eu senti uma paz que excede todo entendimento. Eu falei: Deus, por que disso? Ele falou assim: porque eles estão aqui, fazendo esse culto, buscando a minha presença. Sabe qual a diferença entre nós, brasileiros, e os americanos? É que os americanos, eles não buscam Deus por causa de coisas, eles buscam a presença. Sabe qual a diferença entre nós e os africanos? É que os africanos, eles buscam a presença. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que os africanos, eles se reúnem, não tem picuinha, não tem problema, não tem nada no meio da igreja que atrapalhe eles? Porque eles só estão buscando a presença. Sabe por que nos Estados Unidos eles se reúnem? Sabe por que o avivamento veio da Rua Azusa? Porque eles não estavam reunidos por outra causa a não ser a presença.
E eu não estou falando de presença, meu irmão, onipresença. Eu quero que você entenda, eu prego muito, falo muito sobre onipresença. E a onipresença, ela vai com você embora. Eu estou falando hoje de Shekinah. Pastor, o que é Shekinah? Shekinah é a presença manifesta de Deus. E a presença manifesta pode acontecer na tua casa, mas pode ter certeza, ela vai acontecer na maioria das vezes no meio do povo. Porque ele disse que quando tiver 2 ou mais reunidos ali, eu estarei. Ele não está falando de onipresença, ele está falando de Shekinah. Quando ele fala, ei, Deus habita no meio dos louvores do seu povo, ele não está dizendo que ele vai estar ali e cortar. Meu irmão, muitas foram as vezes aqui nessa casa, desde 2016, onde a gente já ouviu até anjo cantando com a gente, aonde a Shekinah de Deus desceu, aonde a Shekinah de Deus andava no nosso meio, aonde crianças viram os anjos. Pastor, por que não é todo culto que acontece isso? Porque não é todo culto que estamos unânimes aqui dentro. Quanto mais aumenta os nossos problemas, mais aumenta a chance de nós se distrairmos daquilo que verdadeiramente estamos aqui fazendo. Pastor Rodrigo, tem alguma coisa hoje mais importante que a presença dele para você estar aqui? Não pode. Pinha, existe algo mais importante que te motivou a estar aqui hoje? Tem que ser a presença. É por isso que não é todo culto que Deus vem com a Shekinah. Por que não é todo culto que Deus vem com a Shekinah, pastor? Porque não é todo culto que nós estamos buscando Ele, e somente Ele, unanimemente Ele. Então, quando você perceber que o ambiente mudou, que a glória desceu, que o fogo caiu, e que está todo mundo chorando, babando, sorrindo, dando risada, correndo pela igreja, tenha uma certeza, a Shekinah de Deus chegou. Não é somente a onipresença dele, porque Ele é onipresente. Sabe o que é onipresença? Onipresença é Deus estar sentado naquela cadeira agora, enquanto eu prego para você. Sabe o que é Shekinah? Shekinah é aquela cadeira sair andando ali. Shekinah é Deus se levantar e a cadeira cair. Estou me tirando em conta que ele foi convidado para pregar na igreja do pastor amigo dele no Texas. E por algumas semanas ele falava, volta para a igreja, volta a pregar. E todo domingo ele ia. Não sei se foi no 3º ou no 4º domingo, ele disse que ele chegou. E aí Deus falou, hoje eu vou fazer algo diferente. Shekinah. E ele diz o seguinte, a história é verdadeira isso aqui, meu. Aí ele fala o seguinte, eu vou lá para a mesa de som. Ele chegou na mesa de som, dobrou os braços, e ele ficou só olhando, porque Deus falou que alguma coisa ia acontecer. E ele ficou olhando para ver onde Deus ia descer, onde Deus ia pousar, o que Deus ia fazer. O pastor da igreja sobe em cima do púlpito, pega o microfone e fala, cita 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele fala, hoje a noite é de buscar somente a face de Deus. Ele diz que no reino espiritual houve uma explosão como um trovão. Quando ele olhou, o pastor voou 3 metros para trás do púlpito. O púlpito, que era feito de acrílico, partiu do meio, caiu um pedaço de um lado para o outro. Nesse exato momento as pessoas começaram a se arrepender. As pessoas começaram a ser batizadas pelo Espírito Santo. As pessoas começaram a chegar e falar, eu quero batizar, eu quero descer as águas, eu quero me arrepender. Isso foi no domingo de manhã. As pessoas não foram embora. Quando dá o culto da tarde, o povo que estava lá de dentro, que tinha que ir embora, porque o povo da tarde chegasse, começou a se espremer todo mundo. A glória foi tanta, que na segunda-feira à noite ia ter uma reunião de oração. Só que eles não foram embora, eles passaram a madrugada do domingo para a segunda naquele lugar. As pessoas vinham para o próximo culto, chegavam com o carro, caía na presença de Deus lá no estacionamento. Os obreiros tinham que ir lá e arrastar as pessoas para dentro. Era gente tudo jogada no meio dos corredores da igreja. O pastor foi levado para dentro do escritório. Chegou no escritório, as pessoas queriam ser batizadas. Pastor Domitiner falava, vai lá um obreiro, fala para o pastor se tem algum problema da gente batizar. Os irmãos querem batizar na água, alguém prepara o batistério. Os obreiros iam, não voltavam mais. E as pessoas, eu quero batizar, eu quero descer as águas, eu quero renovar meu batismo, eu quero renovar minha vida. Aí o pastor Domitiner chama o irmão e fala, irmão, vai lá e vê o que está acontecendo, porque eu já mandei um monte de gente lá e eles não voltam. Quando chegaram lá, o pastor estava estirado no chão e todo mundo que entrou no escritório estava estirado no chão. Ele soltou pela porta, ele voltou e falou, pastor, vamos fazer o que Deus está mandando. Começaram a batizar as pessoas. As pessoas entravam na porta da igreja e eram tocadas. Elas chegavam na porta da igreja e ninguém cumprimentava, o fogo descia.
Elas não precisavam que alguém falasse tudo bem, seja bem-vindo. Elas não precisavam, não, porque a presença de Deus fazia com que eles fossem bem-vindos. Eles chegavam e falavam: eu achei um lugar onde eu posso, onde eu sou bem-vindo. Aqui está o amor de Deus. Deus vai fazer isso nessa cidade, meu irmão. E se você não estiver disposto, Deus vai levantar outro no teu lugar. Mas Deus está levantando pessoas que vão vir para a presença dEle, somente por causa da presença dEle. Você não vai sair mais ofendido, você não vai sair mais machucado. Quando Deus te exortar, você vai apoiar com prazer, porque você sabe que é a presença dEle. Sabe por que a igreja tem problemas? Porque Jesus ainda não é o centro da busca dos irmãos quando estão em comunhão. Cada um vai para a igreja tentando receber alguma coisa. Essa semana eu tive um problema no serviço, eu vou para a igreja porque eu quero uma palavra para mostrar que eu estou certo. Não tem problema estar certo, mas também não tem problema estar errado. Tanto certo, tanto errado, contanto que você esteja na presença dEle, meu irmão. Ei, se você vir buscar a presença dEle, você não precisa vir buscar o conserto do teu casamento. Se você vir buscar a presença dEle, você não precisa vir buscar e fazer uma campanha para que o filho saia das drogas. Se você buscar a presença dEle, você tem tudo dEle. Se você busca a presença dEle, sentar de um lado ou do outro, pouco importa. Se você buscar a presença dEle, você não tem problema com ninguém. Você beija, abraça, chora. Todo mundo é maravilhoso para você. Se você tem a presença dEle, você não vê o estereótipo das pessoas, você vê o coração delas. E o coração delas, ainda que tenha maldade, Deus está moldando e trazendo bondade. Se você vem buscar a presença de Deus, você nunca mais dobra o joelho pelo marido, pelo filho, pela esposa, pelo casamento, pelas finanças. Se você buscar a presença de Deus, você não precisa fazer uma campanha para receber um emprego. Pastor, eu estou na igreja porque eu estou desempregado. Não, você tem que estar na igreja por causa da presença dEle. Porque se você estiver na igreja por causa que está desempregado, então é do emprego que você quer e não a presença dEle. Mas se você estiver na presença dEle, Ele vai te dar um emprego, Ele vai te dar casa, Ele vai te dar carro, Ele vai te dar tudo. Tem gente que está na igreja, sabe por quê? Porque ele quer ministério. Eu confesso que eu sou um cara que desde que quando eu botei o pé na igreja, eu falei: eu quero ministério, eu quero trabalhar para Deus. Hoje eu já não quero mais trabalhar para Ele. Hoje eu falo para Ele: Deus, trabalhar para o Senhor, eu não quero. Eu quero trabalhar com o Senhor. Eu não quero mais fazer a minha obra. Eu não quero pregar uma palavra, postar na internet para que... Não. Eu não quero ficar conhecido. Eu quero que o Senhor seja conhecido. Eu quero que as pessoas passem aqui na frente, no meio do louvor, elas sejam curadas. Eu quero que casamentos sejam restaurados, não aqui dentro, mas ali do portão para fora. De tamanha glória de Deus. Está passando aqui na rua, meu irmão, é de Deus. Eu não quero que o traficante tenha que entrar aqui dentro para se arrepender. Eu quero que ele se arrependa na porta da igreja. Eu quero que ele chegue se arrastando. Eu quero que ele chegue se arrastando tamanha imagem de Deus, a glória de Deus, com o coração arrependido e falando: eu quero Jesus. Sabe por que o mundo não quer Jesus? Porque você ainda não quer a presença de Deus. Se atrairmos a presença dEle, meu irmão, esse terreno aqui vai ser pouco. Se nós atrairmos a presença dEle, nós vamos ter que ir para um estádio. Nós vamos ter que viver aquilo que Billy Graham viveu alguns anos atrás, onde milhares de pessoas, 60 mil, 80 mil, lotavam estádios por causa de uma única coisa: a presença. Se nós atrairmos a presença dEle, se a presença dEle for a única coisa que a gente venha buscar aqui, essas cadeiras vão começar a ser um pouco em questão de minutos.
para buscar somente a presença, meu irmão, o céu se abre aqui. O pão vai voltar para a casa do pão. Não é a palavra do pastor que tem que atrair pessoas, não é o louvor que tem que atrair pessoas, é a presença dele. Porque quem acrescenta aquele que vai sendo salvo é o próprio Senhor. Meu irmão, você não entende o poder da unidade. Mas Gênesis conta a história de um povo que decidiu construir uma estrutura capaz de tocar o cume dos céus. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ficar um pouco torcida para você, mas o primeiro contendeiro que você vai ver na Bíblia, contendeu por um lado bom, foi Deus. A Bíblia fala que Deus falou assim: olha, vamos descer e vamos confundir a língua, porque senão eles vão conseguir fazer o que eles querem. Eles queriam tocar os céus, mas ser conhecidos por toda a terra. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem e confunde as línguas. É ali que surge inglês, português, alemão, blá blá blá. A Bíblia fala que Deus confunde as línguas. Agora, preste atenção, a igreja ainda está com as línguas confundidas. Por quê? Porque cada um está buscando a sua própria coisa. Se o que nós buscarmos for a mesma coisa e for ele não vai nos parar. Ele teve que parar aquele povo, ele teve que contender aquele povo. Faço tudo, Mas vem novamente, eu mergulho na brisa ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Chega, maçom de quem? Ei, Deus, nos dá a tua presença nesse lugar, nos dá a tua Shekinah nesse lugar, Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, alguém me ajude a adorar, alguém me ajude a atrair a presença dele nesse lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. pastor, quando é que a gente vai saber que a gente está fazendo isso? Pode se sentar. Não quero apagar o fogo não, daqui a pouco eu te dou mais um pouco de liberdade. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45 diz o seguinte: vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Esse versículo mostra que eles estavam ali por causa da presença. Eles não estavam ali buscando coisas, eles estavam ali para dar as coisas, para que ninguém tivesse falta de nada. Eles não estavam ali para que Deus enchesse o bolso deles. Eles não estavam ali, eles estavam ali para que Deus abençoasse a ponto de eles poderem compartilhar, para que ninguém tivesse falta de nada. Eles estavam ali não para ter 2 casas, mas para ter uma casa para eles e uma casa para dar, para aquele irmão que não tem uma casa. Eles não estavam ali para ganhar mais um carro, porque é difícil, né? A mulher trabalha, o marido trabalha, era bom se fosse 2 carros para dividir as coisas. Não, eles estavam ali dizendo: olha, um carro é suficiente. Se nós temos dinheiro, ganhamos um, nós vamos dar para aquele que não tem. Eles não estavam buscando os seus próprios interesses. Quando a gente deixa de buscar os próprios interesses, ou seja, os novos favores de Deus, nós ganhamos a presença dele. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, no partir do pão em suas casas, e juntos participavam das refeições. Então venha na nossa janta todo sábado do mês. Vá na casa do irmão, convide alguém para comer na tua casa. Mas não convide o irmão para comer na tua casa quando você tiver com dinheiro no bolso e fala: nossa, vou no mercado, vou gastar R$1.000 de compra. Não, leve o teu irmão para comer na tua casa naquele dia que você só tem um pedaço de pão para repartir com teus filhos.
com alegria e sinceridade de coração. A sinceridade é um dos pontos principais daqueles que estão verdadeiramente buscando. Porque se eu estou buscando a presença, eu sou sincero, pastor Rodrigo. Então, eu não tenho problema com você, você não tem problema comigo. E se eu tiver um problema com você, você está para conversar com você e falar: pastor Rodrigo, eu tenho problema com você. Sinceridade. Porque crente é igual um dente, quanto mais perto está, mais sujeira tem. Nós somos pedra, lascando pedra. Agora, você tem duas oportunidades: ou você chega para a pessoa e fala com ela, ou você pega o que a pessoa fez e conta para todo mundo. E aí você se torna um disseminador de condena dentro da casa. Ou seja, você não é alguém sincero. Porque uma pessoa sincera, ela vai para o escritório, ela vai para a mesa. Uma pessoa sincera, ela não mete o pau em você, ela chama você para tomar um café com ela, ela serve você. Preparai um banquete na presença dos meus. Quem tem inimigo aqui, levanta a mão. Talvez você ache que você não tem, mas tem pessoas que são teus inimigos. Aquele que tem inveja de você é teu inimigo. Aquele que fala mal de você é teu inimigo, não é teu amigo. Aquele que não ora por você já é teu inimigo. Quer saber onde surge o inimigo? Quando eu não estou orando por você, você está orando por mim. Então nós somos inimigos. Porque o verdadeiro amigo, ele ora pelo outro. Sinceridade de coração. Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. Sabe por que o povo não está estimando a igreja nesses dias? Sabe por que teu vizinho não quer servir o Deus que você serve? Sabe por que teu vizinho vê você sair todo dia de casa, todo domingo, toda quinta-feira? Está indo aonde, vizinho? Estou indo da igreja. E sabe por que ele não se convida a vir para a igreja? O dia que a presença de Deus for a única coisa que a gente busca, nós não precisamos convidar pessoas. Elas vão se convidar para vir com a gente na presença de Deus. O dia que a presença de Deus for a única coisa que a igreja busca, você não vai precisar convidar alguém para vir para a igreja. Elas vão falar para você: ei, você está indo aonde? Estou indo para a igreja, estou indo buscar Deus. E elas falam: deixa eu ir junto com você. Louvando a Deus por tudo. Sabe o que quer dizer por tudo, pastor Rodrigo? Você pode estar mancando na igreja com mão cravada, você está louvando Ele por tudo. Você pode estar a ponto de ser despejado amanhã na tua casa, você está louvando Ele por tudo. Você pode saber que está vindo para a igreja, vai sair daqui, não vai ter o que comer em casa, e você vai dizer: louvado seja Deus. Porque geralmente a pessoa que não tem o que comer em casa, ela chega na igreja e o que ofende ela é dízimo e oferta. Eu não tenho o que comer em casa, e o pastor está pedindo dinheiro. Mas se ela estivesse buscando a presença de Deus, isso não incomodaria ela, porque isso faz parte do rito da igreja. O católico dá dízimo, o espírito dá dízimo, o macumbeiro dá dízimo. Quando a presença de Deus, você vem arrebentado, você sai renovado. Você vem encapetado, você vai liberto embora. Mas é você que tem que buscar a presença. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade das pessoas. A comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Meu irmão, isso é o resultado daquilo que aconteceu quando eles pararam para buscar a presença. Entenda que isso aqui não vai acontecer antes da presença. Isso que eu estou falando para você só vai acontecer depois que a presença vier. Porque primeiro a presença veio no começo do capítulo 2. E agora, no final do capítulo 2, as coisas estão acontecendo. Sabe por que as coisas não estão acontecendo na igreja? Sabe por que hoje tem pastor que está falando: chega, não quero mais saber? Porque está trabalhando para agradar pessoas, não está trabalhando para agradar aquele que foi chamado. Sabe por que às vezes a glória não vem, Fabiano? Porque o louvor está saindo daqui e indo para lá. Quando já ouviu falar nisso? O louvor, ele faz um L. Vem de Deus, vai para o povo. Mentira! Tem que sair daqui para cima e daí para cima. Aleluia! Adoração, ela não é horizontal, ela é vertical. Adoração não é horizontal, é vertical. Nós não temos que cantar para que Deus toque ali, nós temos que tocar aqui para subir para o alto. Se subir para o alto aqui e ali não subir, não tem problema.
favor de Deus. O favor de Deus, ele vai vir na hora certa, sem você pedir. O favor de Deus, ele muda as circunstâncias. O favor de Deus, ele muda você. O favor de Deus, ele te ajuda agora, mas a presença, ela muda o teu caráter para todo sempre. A presença faz com que você nunca mais volte a ser o mesmo. O favor faz com que os céus beneficiem você naquilo onde você não tem como fazer. O favor de Deus faz com que o impossível da tua vida seja possível para Deus. Mas a presença de Deus, cara, ela não pode ser enquadrada nas coisas. A presença de Deus, ela está num nível muito alto. A presença de Deus está numa dimensão onde só está ela. Você olha para a dimensão de baixo, você olha aqui, e aqui tem bênção, aqui tem necessidade sendo suprida, aqui tem doença sendo curada, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem um monte de coisa, e isso é o favor de Deus, porque Jesus morreu na cruz para te dar tudo isso aqui, para você usufruir do bom, do melhor, comer o melhor dessa terra. Está aqui, ó. Agora, quando a gente fala de presença, a gente não está nesse nível, a gente está no nível mais alto, aonde só existe a presença, mais nada. Aonde você não precisa de coisas, aonde você não quer mais nada, você só quer a presença. E se você alcançar a presença, quer dizer que você passou por esse lugar aqui. E todas essas coisas aqui são acrescentadas, a bênção vai vir e correr atrás de você. Meu irmão, sabe o que é querer a presença? Querer a presença é falar: Jesus se manifesta agora. Jesus se manifesta agora, porque eu quero te beijar. Jesus se manifesta agora, deixa eu te ver. Como dizia David Keelan alguns anos atrás: quero te ver. Quero te ver. A presença. A presença, pastor Rodrigo. Não a onipresença, entenda. A onipresença está em todo o tempo. Deus é com você, está com você. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando da Shekinah, da manifestação da glória. É quando Deus vinha caminhando pelo jardim, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Todo fim de tarde a presença vinha no jardim. A onipresença estava ali o dia inteiro, sim ou não? Mas tinha um horário do dia, às 6 horas da tarde, o culto de domingo. Ei! A presença dele vinha, e quando ele chegava, a cada pisada que ele dava no chão, a terra estremecia. Deus quer trazer um tremor sobre a terra. Paulo e Silas presos em Atos capítulo 16, tinham a presença de Deus, sim ou não? Eles podiam falar: Jesus, me livra, que eu estou com corrente no pé. Jesus, eu estou chicoteado. Meu irmão, Paulo e Silas estavam chicoteados, arrebentados, machucados, feridos, rasgados, pelados, amarrados em troncos, com o joelho até o joelho de lama. Jesus, me livra daqui, pelo amor de Deus. Jesus, me livra daqui, pelo amor de Deus. Não. Aleluia. Não há nome mais doce, não há nome mais santo. Ei, tá entendendo? Tá entendendo? Eles podiam estar cantando: restitui, eu quero de volta, quer me tira daqui, me tira da prisão, bota, nos coloca em cima do altar e as pessoas de baixo para nos assistir. Não. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram. Sabe o que aconteceu? A Shekinah veio, as correntes foram quebradas, todos foram livres, até os encapetados foram livres, o vizinho foi livre, o pai e a mãe que moram lá no norte foi livre. Ei, o irmão, o primo, as pessoas que estão passando problema longe de você, lá no outro país, foram tocadas, foram tocadas, foram tocadas, foram tocadas, porque quando a Shekinah de Deus vem, meu irmão, você não precisa de mais nada dele. Jesus
Mas Paulo e Silas adoraram o Senhor, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Toda a honra para Ele, a presença dEle, a presença, a presença, a presença. Deus não quer fazer favor para você. Toda vez que você pede um favor, Ele fala. Sabe qual é o problema Sabe qual foi o problema daqueles dois irmãos? Senhor, nos permita que um sente de um lado ou do outro. E Jesus lá em João 14 está dizendo: eu vou para o Pai e vou preparar uma casa para vocês. Meu irmão, me ajude, vamos adorar. Eu não tenho como. Estou muito carregado da glória dele. Eu queria liberar um pouco dessa